Aula do dia 5 de julho de 2021, disciplina Experimentação Agrícola, comentando a lista que valia 1 ponto, que todos deveriam ter entregue até sexta-feira passada. Eu inicio perguntando se minha colega Andresa quer comentar a solução dessa lista. Eu posso comentar sim, professor. Eu só não tenho como gravar, só se for para ir pelo do senhor, né? Já estou gravando, inclusive. Ah, certo. Pois então eu comento pela lista que o senhor está apresentando aí. E vai dizendo Ok, passa. isso. Então, pessoal, na primeira questão, né, a gente vai ter um experimento com a cultura do arroz irrigado no sistema fatorial, né, 4x2 no DBC, com 3 repetições, e os dados eles estão logo abaixo, né? O fator A vai ser as doses de NPK em quilograma por hectare, e o B vai ser os sistemas de irrigação. Então, eu fiz essa questão aí pelo Sysvar, mas dá para fazer tranquilamente pelo Excel, né? Você vai pegar esses dados da tabela que tá aí, levar para o Excel. Quando você vai fazer o Sysvar, você vai criar as colunas com os dados, né? A primeira coluna eu coloquei as doses, coloquei todas certinhas do 0 a dose 600. Os sistemas, né, que é o pivô central e a de inundação, a segunda coluna, você coloca os sistemas. Pode botar uma codificação, eu botei só a abreviação dos nomes, né? Na terceira coluna, lá no Excel, você vai colocar os blocos, porque a gente vê que é um DBC, né? Se fosse um DC, seria as repetições. Na quarta e última coluna, que você bota aí os valores da produtividade. Então, retira todos os dados, apaga os dados lá do Excel e leva esse arquivo do Excel para o LibreOffice, né? Como vocês já sabem, na hora de transformar o arquivo em formato de DBase, né? Que é o formato que o Sysvar ele roda essa análise, né? Então, tendo esse arquivo já em mãos, o senhor quer que eu repita essa parte, professor? Tranquilamente. Aí no Excel? Doses, Primeiramente coloquei doses, depois sistema. sistemas, blocos e produtividade. Isso. E aí, ó, dose 0, conforme o número de 0, 0, 0. repetições. Se são 3 Isso. São repetições, 6. vai só 1, 2, 3. Né? Aí o Isso. sistema. Pivô, pode ser PV. Né? E aqui o resultado. Aí você vem aqui e coloca. Dose 0, pivô central. Esse valor e esse valor. 432, 385, 451. 432, 385, 4,51. A mesma coisa para os demais. Tá até o último. Aí, como ela disse, né? Como é que é? Continue. Posteriormente, o senhor aí vai ter, retira todos os dados, né, extras que a gente bota na planilha e leva lá para o LibreOffice, né, para Isso. salvar em formato de DBase, Ao que é fechar o aqui, ele formato. pergunta se quer salvar. Salva, né? Assim. Isso, salva o arquivo no Excel. Abre em LibreOffice, salva em DBase. E leva lá para o Sysvar. Aí Lá no Sysvar. abriu aqui o Sysvar. Para quem tiver esquecido aí, vem. Análise, Anava, é isso? Abrir arquivo. Abre o arquivo que você falou, não é isso? Ó. Exatamente. Dando um exemplo aqui, abrir um arquivo qualquer, né? Vou abrir um arquivo qualquer aqui, só para mostrar como seria. Tá todo mundo lembrando aí, né? Só relembrando. Né? Aqui experimentação agrícola, aqui atividade, fatorial, onde é que tem um fatorial aqui? Tá aqui, fatorial irrigado. Pronto. Né? Abriu aqui, ó. Aí, variedade. Aliás, no caso lá é dose. Dose. Doses. Aí, adicionar variedade. No caso lá, pivô, né? Sistema, adicionar. Aí, dose vezes sistema, adicionar. Bloco, adicionar, fim.
Aí tem aula gravada para isso. Eu só estou relembrando a todos, né? Mas tem aula gravada para isso. A análise que a nossa colega fez resultou nesse resultado. Pois não? Isso. Aí já é a análise de variância, aquela que a gente já está acostumado a fazer, que é de um fatorial, né, no DBC. Então, essa análise é super simples, né? Como eu falei, a gente já está acostumado. O Excel, o Excel não, o Sysvar, perdão, ele já nos entrega, ela já feita, então só resta a gente concluir a partir dela, né? A gente faz o cálculo também do CV, para ver qual foi a precisão do nosso experimento. Aí, no caso, a gente vê ó, que a interação entre as doses e os sistemas, elas foram significativas a 1%, assim como os sistemas também foram significativos e a 1%, e as doses também foram significativas. Já os blocos, né, não foram significativos, mas eles não entram no na nossa interpretação sobre a análise. Aí, prosseguindo, a gente vai ter a conclusão. Como a gente viu, vai existir pelo menos um contraste entre as médias das doses do NPK, né, estatisticamente diferente de 0 ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F. Também, entre os sistemas de irrigação haverá, né, pelo menos um contraste diferente de 0, né, ao nível de 1% de probabilidade, pelo teste F também. E a gente observou que houve interação entre o sistema de irrigação e as doses de NPK, né, na cultura. Aí tá do sorgo, mas eu acredito que seja do arroz, né? Sim. Isso, era do arroz para ter colocado, perdão. Nessas condições da pesquisa, né? Sendo assim, os dois fatores, eles vão ser estudados juntos, né? Então, a gente vai estudar doses dentro de sistema, e no caso dos sistemas, né, como só o grau de liberdade é 1, a gente pode fazer apenas as médias, né, e definir qual é o sistema melhor, já que Muito eles bem. foram significativos. Só ajudando os colegas, traduzindo bem aqui, o que é que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer que você está estudando doses e que elas diferem entre si. Só isso. Quer dizer que as doses que está pesquisando diferem entre si. Compensa aplicar o produto que está havendo resposta na planta. Quanto? Nós vamos ver agora com a continuação da análise. Sistemas. Quer dizer que os sistemas diferem entre si. Quer dizer que plantar com pivô central difere estatisticamente de plantar em inundação. Aí, agora, quem é o melhor? Vamos ver com a continuação da análise. Interação. Se o produtor perguntar, doutor, qual é a dose que eu aplico? Aí, depende. Para inundação é de um jeito, para irrigação, para pivô central é de outro. Então, quer dizer que um sistema, um fator, depende do outro. Só para relembrar esses detalhes. Aí, como ela disse, né? Continue. Isso. Prosseguindo, né, como houve a interação, a gente vai fazer as análises de desdobramento, né? Primeiramente, eu comecei com as doses dentro de cada sistema de irrigação, né, onde a gente vai aplicar um teste que, no caso desse daí das doses, vai ser um teste de regressão, né, pois as doses são valores fixados pelo pesquisador. Então, a gente vai ter uma regressão. Nessa primeira tabela... Complementando o que a Andresa está dizendo aí, ó, que antes você dizia assim, nesse caso aplica-se um teste de média para verificar como é que estão as doses, quem é a melhor, quem é a segunda. Aqui não. Já que o fator é quantitativo, né, que no caso dose, você vai estudar regressão para cá, regressão para cá. Certo? Aí vem a primeira regressão, como ela está dizendo aí, ó, dose para inundação. Continue. Isso. Aí a gente vai já analisando as doses dentro do sistema de inundação. O Sysvar ele vai nos entregar essa tabela, né, que são os parâmetros, vai dizer os parâmetros e as estimativas desses parâmetros. Então, a primeira tabela que está aparecendo aí, ela vai analisar uma equação linear, como sendo a equação que representa melhor o fenômeno, né, dessas doses dentro da inundação. Logo, a gente percebe que o beta 0, né, são a estimativa aí do lado, a gente vê que tem a estimativa do beta 0 e do beta 1. Então, analisando ali se eles foram significativos ou não, a gente percebe que o beta 0, ele está sendo significativo a 1%, né? Então,
esse valor ele é significativo, o valor de beta 0. Já em beta 1, a gente percebe também que houve essa significância, e o R foi de 98,63%. Então, 98,63% desse fenômeno é explicado por essa equação linear, né, pelos valores dessa estimativa que o SYSVAR nos deu. Então, concluindo, a gente percebe que a análise da regressão ela deu significativa, né, tanto para o valor beta 0 quanto para o valor beta 1. Portanto, a equação da regressão vai ser a equação que está dita aí para vocês, que esses valores são justamente aqueles valores lá da estimativa que aparece na tabela, né? E que 98,63% desse fenômeno ele é explicado por essa equação. No caso, né, das doses na cultura do arroz, no sistema de inundação, né? Então, a gente levando as médias que a gente obtém também lá no SYSVAR, mas também vocês podem pegar as médias aí pela tabelinha de dados, a gente cria esse gráfico pelo Excel, dá para encontrar a fórmula lá no gráfico também tranquilamente, é bom até que a gente confere se o que a gente fez estava correto mesmo, e aí a gente percebe que a produtividade do arroz no sistema de inundação, né, ela foi aumentando à medida em que se aumentava essas doses de NPK. A gente só deve tomar o cuidado, né, de não dizer assim, quanto mais NPK, melhor, né? Não, é até 600 kg por hectare. Então, até aí, esse arroz, nesse sistema em específico, né, no sistema de inundação, ele vai ter uma alta produtividade, né? Então, a gente não pode extrapolar para valores acima dos que foram estudados na nossa pesquisa. E a nossa fórmula, ela vai justamente nos dar uma estimativa da produtividade que nós podemos ter, né, desse arroz nesse sistema de irrigação, das doses do 0 até 600. Então, se eu quiser saber na dose 500, né, quanto mais ou menos eu vou produzir, então é só substituir o 500 nesse X da equação, né, e calcular tranquilamente, que eu vou ter 98,63% de precisão, né, na minha estimativa de produtividade. Então, aí, logo em seguida, vem a conclusão, né, tudo que você colocar na sua de cálculos no seu trabalho, você tem que explicar. Então, observando o gráfico, nós percebemos que à medida que a gente aumenta a quantidade de NPK nos intervalos estudados, nós temos que a produtividade do arroz em sistema de inundação aumenta significativamente, né, em toneladas por hectare. E utilizando a dose de 600, né, de NPK, né, 600 kg por hectare de NPK, há um ganho de 10 toneladas de arroz, tornando bem vantajoso o uso desse tratamento, né, nas condições impostas pela pesquisa. Então, esse 10 toneladas, de onde foi que eu tirei? Então, eu substituí os 600, né, lá na fórmula, a gente faz o cálculozinho normalmente e você encontra o valor, né. Também pelo gráfico, a gente vê que lá o pontinho máximo que ele alcança, ele está quase em 10, né, então é aproximadamente 10 toneladas que você vai conseguir aí, utilizando essa dose no arroz. Então, aí eu coloquei só para salientar para vocês a questão do modelo quadrático, né? O beta 2, nesse modelo, o SYSVAR também vai entregar isso para vocês. Nesse caso, ele não se mostrou significativo, né? Um modelo quadrático para explicar esse fenômeno não é significativo. Se fosse significativo e o linear também, então a gente sempre considera o quadrático, tá? No outro exemplo, a gente vai ver que o linear não vai ser significativo e o quadrático sim. Então, sempre a gente considera o quadrático, mas nesse caso a gente vê que o beta 2, né, não foi significativo, nem o beta 1. O beta 1 também não foi significativo. Então, aos níveis que a gente trabalha, né, que é de 1 e de 5, ou até 5%. E como saber? Você vê quando esse valor aqui, ao multiplicar por 100, for menor que 5, né? No caso aqui não é, dá 37, vezes 100 dá 37. Então, ao multiplicar esse valor e ele for menor que 5, significativo a 5%. Menor que 1, significativo a 1%. Então, aqui dá 37%, 69%. Teoricamente, teria que ter uma tabela F a 37% para poder ser significativo. E nós admitimos no máximo 5%. Continua. Muito bem. Então, tá aí o R, né? Mas
No caso, esse modelo quadrático a gente não vai levar em consideração, e sim o modelo linear. Até o gráfico mesmo, ele já mostra para a gente que o fenômeno, o que explica o fenômeno é uma equação linear. Então, seguindo para análise de regressão para o desdobramento das doses, só que dessa vez dentro do sistema de pivô central, né, esse sistema de irrigação, a gente já tratou do de inundação, mas vamos fazer a mesma coisa, né? Vai ter essa primeira tabela aí, que vai explicar uma equação de modelo linear, né? A gente logo de cara percebe que o beta 1, ele não é significativo, o beta 0 foi significativo, mas o beta 1 não foi, porque, como o professor explicou, né, ali vai dar 6,47 quando a gente multiplica por 100, né? Então, não é um valor que a gente utiliza até 5%. Então, aí embaixo no modelo linear, o beta 1 não se mostrou significativo, né? Então, logo, não se utiliza o modelo linear para explicar esse fenômeno. Assim, a gente deve analisar o modelo quadrático, né? Aí a questão do R2 também, ele já dizia que essa equação, ela não tinha uma alta, meio com alta precisão, né? Não explica, exatamente, não explica o fenômeno que a gente está estudando. Então, seguindo, a gente vai ter a tabelinha que explica o modelo quadrático, né? Assim, a gente deve analisar o modelo quadrático. De cara, a gente já percebe que o beta 0, o beta 1 e o beta 2, eles foram significativos a nível de 1%, né? E que o R2, ele vai ter 81,52%, né, que vai explicar esse fenômeno. A gente vê que esses valores, eles explicam muito o fenômeno que a gente está estudando. Então, como a gente vê na tabela, o beta 2 ele é significativo, logo nós devemos usar uma equação de regressão quadrática, né, para descrever a produtividade do arroz, aí novamente está em sorgo, em sistema de irrigação de pivô central, né, nessas doses de NPK. Então, a fórmula a gente consegue, a partir dessas estimativas que aparecem na tabela, né, então ali o beta 0, a estimativa dele é de 3,99, né? Então a gente já substitui na fórmula. E assim sucessivamente. O beta 1 é aquele valor de 0,017 e vai indo, né? A gente coloca os valores aí. E quando a gente chega no beta 2, a gente vê que deu negativo, né? Então quer dizer que vai decrescer no nosso gráfico, né? A questão da produtividade. Então, 81,52% da produtividade do arroz nesse sistema irrigado, né, ele é explicado. Aqui embaixo a gente vê o gráfico que a gente obtém a partir das médias, né, a gente faz as médias e obtém esse gráfico, que a gente consegue enxergar, novamente, o ponto máximo de produtividade do arroz nesse sistema, né, no sistema de pivô central, que vai ser mais ou menos uns 400, um pouco mais ou um pouco menos, né, de 400 quilogramas de NPK, né, para a gente ter a produtividade máxima do arroz nesse sistema. Aí nessa fórmula, acho que é porque eu só puxei do Excel, eu devia ter me atentado nessa parte. Então, indo mais abaixo, a gente vai ter uma conclusãozinha do gráfico também. Nossa, não teve a conclusão? Eu achava que eu tinha enviado o arquivo. Mas assim, a conclusão vai ser novamente aquilo que a gente já sabe, né? A gente vai explicar o que está acontecendo com o fenômeno, né? A gente até um certo ponto vai ter uma produtividade muito boa do arroz nesse sistema, né? Através dessas doses, só que vai chegar em determinado momento em que essa produtividade ela vai decair, né? Em decorrência de que essas doses de NPK já estão sendo maléficas para a produtividade, né? Só lembrando então, a a gente todos, conclui isso. lembrando, Sim. Andressa, que o adubo, ele é um sal. Então, tudo na natureza, né, com excesso, provoca algum tipo de dano. Então, o adubo, por ser um sal, se aplicado em altas doses excessivas, esse sal vai tornar o solo, a água do solo, né, a solução do solo, muito salgada, né, com a potencial osmótico muito elevado. Então a raiz tem que fazer muita força para retirar a água desse solo e carregar os nutrientes para dentro. Se o solo ficar com potencial osmótico maior do que o da raiz, faz tirar a água da raiz para o solo.
Então, você pode exagerar no sal, no adubo para uma planta e ela passar a ter problemas, murchar e até morrer, se esse sal for excessivo. Portanto, quanto mais se põe esse adubo, maior o rendimento até certa dose. Né? Que dose é essa? Você pega B, que é esse valor aqui, divide por 2 vezes A. Então, você descobre. Não foi feito aqui, mas a gente pode fazer já já. Então, vamos lá. B, que é 0,0173, 0,0173, dividido por 2 vezes A. 2 vezes 0,123,426, fecha, igual. É a dose 332. 333. Então, bem aqui assim, ó, 333 kg por hectare de NPK gera o maior rendimento na cultura do arroz. Ó. Né? Tem na postinha, está explicando como é que calcula. B dividido por 2 vezes o A, sem levar em conta o sinal. Então, dá mais ou menos aqui assim. Ó. Quer dizer que, senhor produtor, quanto maior, nas condições da pesquisa, quanto maior a dose de NPK, maior o seu rendimento no arroz. Aqui, quando a cultura for por pivô central. Muito bem. Só que o senhor não pode exagerar. Nas condições que você fez aqui, o tipo de solo, a variedade, tipo de pivô, a quantidade de água por dia, a região, o clima, tudo sendo igual, não passe de 380, 330, 340 kg por hectare que já começa a ter problema. Ok? Continuando. Exatamente, como o professor falou. Prosseguindo, aqui no caso, vocês vão ver que eu fiz um Tukey, né, lá para a questão dos sistemas dentro das doses, só que a gente sabe, né, que com grau de liberdade 1, a gente não faz esse desdobramento, né, desdobramento não, a gente não faz um teste de média, não aplica Tukey. Mas no caso, se o seu orientador pedir, né, ou então a revista onde você for publicar o seu artigo, o que seja, né, se pedir, vocês já estão vendo aqui como é que faz. Todos esses dados, eles podem ser feitos à mão, como a gente já aprendeu, né, lá no Excel, como a gente já aprendeu com os conteúdos anteriores, mas o Sysvai, ele também vai nos entregar a tabela toda prontinha, né? Essa aí é aquela tabela análise de variância complementar. A gente vê que os sistemas dentro da dose 1, né, que no caso é a dose 0 de NPK, foi significativo. Já os sistemas dentro da dosagem de 200, né, já foi significativo também. Os sistemas na dosagem de 400 não foram significativos. E os sistemas, né, na dosagem de 600 foram significativos também. Isso quer dizer que onde foi significativo, esses sistemas eles vão diferir. E onde não foi significativo, os sistemas eles proporcionaram a mesma produtividade para a cultura do arroz. Seguindo, a gente tem aqui o teste de Tukey, né? Tem o cálculo do delta aí, que deu de 1,26. Eu botei mais uma casa decimal, né? Só para caso alguém não tenha considerado ou arredondado. Enfim, coloquei, né? Então, a gente vê que, no caso, a gente vai trabalhar agora com os sistemas de irrigação dentro da dose 0 de NPK. Quando a gente faz a comparação das médias, nós de cara percebemos que o sistema de inundação ele proporcionou uma média maior de produtividade, né, para o arroz, quando a gente não aplica adubo nenhum, quando a gente não aplica nada de NPK. Então, nesse caso, né, quando há a opção de não aplicar um adubo, temos que levar em consideração o sistema de inundação, né, como sendo o melhor para essa cultura nas condições, né, estabelecidas pela nossa pesquisa, né. Então, como recomendação, para a irrigação do arroz, nas condições da pesquisa, sem o uso de NPK, né? O sistema de inundação, ele seria o mais recomendado, né? Pois esse foi o que proporcionou a maior produtividade da cultura do arroz. Seguindo para o teste de Tukey, do sistema de irrigação dentro da dose 200, né, de NPK, a gente vê que o sistema de inundação, novamente, se mostrou mais produtivo, né, proporcionou mais produtividade para a cultura do arroz, nessa dose, em dose 200, de 200 kg por hectare de NPK. Então, utilizando essa dose, os sistemas eles apresentaram ganhos, né, em comparação quando não se aplicou
nada de NPK, a gente vê que as médias elas aumentaram, e só que, porém, né, o sistema de irrigação, de inundação, né, ele continuou sendo o que se destacava mais. Então, recomendado também, nesse caso, seria ele. Indo para o teste de Tuque, né, no sistema de irrigação dentro da dose de 400 kg por hectare do NPK, como a gente já tinha visto lá naquela análise de variância complementar, a média do sistema de inundação e de pivô central, elas foram consideradas iguais entre si, né? Quando a gente fez aquela subtração, né, do maior menos o menor, o delta, essa subtração não bateu o valor do delta, né? Então, a gente vai ter que esses dois sistemas de irrigação, eles vão se igualar entre si quando utilizada a dose de 400 kg por hectare de NPK. Então, aqui a gente só está explicando que aquela análise de variância complementar, ela já disse para a gente, entendeu? Ó, ela já disse que o sistema, na dose 0, eles diferiram, na dose 200, diferiram também, já na dose 400, eles não foram significativos, né? Então, se igualaram. O Turkey só mostrou isso para a gente agora. Muito bem. Agora, já os sistemas de irrigação na dose de 600 kg por hectare, né, de NPK, novamente, o sistema de inundação, ele proporcionou a maior média, né? Isso aqui, avaliando até os gráficos, né, que a gente viu lá na frente, que o sistema pivô central, ele ia diminuir a sua produtividade logo após aquela dose de 300 e alguma coisa, né? Então, a gente já vê que o pivô central, ele perdeu muito a questão da produtividade do arroz, já a inundação saiu na frente, aí ganhando em quantidade de produtividade do arroz, sendo esse, né, o mais recomendado para os produtores que utilizam essa dose. No trabalho valendo, na conclusão se vai dizer, nas condições dessa pesquisa, o sistema de inundação foi o mais eficiente para a cultura do arroz, né? Por quê? Sem adubo, exatamente, com 200, com 300, só não foi com 400, né? Isso. Continuando. Então, praticamente, gente, essa é a primeira questão, né? Quando a gente explica assim, aí parece ser até mais fácil do que na hora de fazer, né? Então, seguindo para a segunda questão, dados os valores abaixo referente à resposta da cana-de-açúcar à aplicação de doses crescentes de esterco líquido de suíno, né, num DBC, onde o I é igual a 6, né, as doses, e o R é 4, o N é 24, então a gente admite que a ANOVA e o teste, admitindo, né, que a ANOVA e o teste F foram significativos, a gente vai ter esses dados. No caso, são as médias, né, as médias que a gente consegue a partir dos valores. Então, está pedindo para obter a equação da regressão, fazer a ANOVA, né, encontrar o R2, concluir, fazer o gráfico e interpretar. Muito simples, né? Então, primeiramente, a gente faz todos aqueles cálculozinhos que a gente precisa fazer no início para substituir nas fórmulas, que são os somatórios e tal. Tendo eles em mão, acredito que seja muito simples para vocês, a gente segue para o cálculo do beta 1, né, para a gente logo descobrir a equação, né? Então, tá aí a fórmula, tirei toda da apostila, tá tudo certinho lá. Então, vocês só substituem cada dado que vocês conseguiram aí na equação. Depois que vocês conseguiram encontrar o beta 1, substitui ele lá na fórmula do beta 0, né? E também, tranquilamente, você encontra o beta 0 e, consequentemente, a equação, né? Que vai explicar esse fenômeno. Seguindo, a gente faz a análise de variância, que na apostila também tem explicado muito bem como é que faz, né? O grau de liberdade da regressão sempre vai ser 1, né? Porque são 2 zeros, né? Dois betas, perdão, né? Que explicam, então 2 menos 1 é 1. Todos os cálculos aí a gente também tem lá na apostila, da soma de quadrado, né? Também. Seguindo aí, a gente tem as fórmulas, a soma de quadrado total vai ser o somatório do yi ao quadrado, menos o somatório de yi elevado ao quadrado, dividido por n. Então, substituindo todos esses dados, aqueles que a gente calculou lá em cima, vocês encontram os dados tranquilamente. E faz a análise de variância. E depois, ver se a regressão foi significativa ou não,
no nosso caso, a UF deu 45,46, né? E comparado ao F de 1%, foi significativo, então, a 1%. Então, conclui-se que a equação dessa regressão, ela consegue explicar significativamente a produtividade da cana-de-açúcar ao nível de 1%, né, de probabilidade. Seguindo, a gente vai ter o cálculo do R2, né, que vai ser simples também, é só a soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado total, vezes 100, para ficar em porcentagem, né? Substituir lá os dados que você encontra 91,91%, né? Ou seja, esse valor 91,91% da variação da produtividade da cana-de-açúcar está sendo explicada pela equação da regressão, né? Então, é um valor muito bom de se considerar. Seguindo, a gente vai ter o gráfico, né? Que vocês adquirem lá as médias e fazem gráfico normalmente no Excel, encontra a fórmula de novo, né? Encontra a fórmula e o R2, é bom para conferir se a sua também está correto. E aí a gente vê que quanto mais a gente aumenta a quantidade de esterco líquido, né? Mais a produtividade da cana-de-açúcar aumenta, né? A gente vê só que no caso é só até 4 litros, né? Não vamos extrapolar para outros valores. Só até 4 litros. Aí a conclusão, que observando o gráfico, nós percebemos que à medida em que a gente aumenta a quantidade de esterco, né, de suíno, de um intervalo de 0 até 4 litros por metro quadrado, né, temos que a cana-de-açúcar aumenta significativamente a sua produtividade, toneladas por hectare, e que, utilizando 4 litros por metro quadrado, há um ganho de 97 toneladas por hectare de cana-de-açúcar, né, se tornando bem vantajoso o uso dessa dose. Só ajudando, lembrar, pessoal, que igual o teste Tucker põe letras para dizer que elas diferem entre si, quando você faz a análise de variância, que ela é significativa, como aqui, a regressão foi significativa, tá vendo aqui? Quando você faz isso, você está dizendo que todas as doses diferem entre si. Quer dizer o quê? Que com 4 litros por metro quadrado é melhor do que 3,5. Aliás, aqui está como é que são as doses. Elas estão de 0,8 em 0,8, né? 0,8 em 0,8. Então, se você vem aqui, ó, você pode vir aqui essa aqui, ó, clica aqui, botão direito, formatar eixo, aí vem aqui, ó, 0,8 em 0,8, 0,8, ok, fecha, e aí fica igual ao seu trabalho. Então, 4 promove maior rendimento do que 3.2, que promove maior rendimento do que 2.4, que promove melhor do que 1.6, que promove melhor do que 0.8, que é melhor do que nada. Então, seria, se fosse TUC, seria A, B, C, D, E, F. Então, mas não é TUC, é regressão. Mais alguma coisa? Isso, não, era só mais uma conclusão. Pois pode continuar. Na terceira questão, a gente vai ter o mesmo caso da segunda, né? Todos os cálculos que a gente fez na segunda questão, a gente refaz aqui na terceira. Então, em uma pesquisa envolvendo a queima da palhada da cana-de-açúcar antes da colheita, observaram-se os seguintes resultados quanto ao rendimento do açúcar da cana colhida em relação ao tempo de colheita após a queima, né? Em um DBC. Então, aí a gente tem os dados, eixo X, né? Que são os dias após a queima, e depois o teor de açúcar, né? O teor de grau me permita. Em uma outra questão, em outra oportunidade, eu fiz um exemplo para vocês em que aplicou-se correlação. Mas por quê? Porque eu simplesmente cheguei em uma lavoura e perguntei, está com quanto tempo de queimada? Aí vamos supor que o cara disse, está com 3 dias. O outro aqui está com quanto tempo de queimada? Está com 2 dias e meio. Aqui está com quanto tempo de queimada? Rapaz, está com 6 dias. E aqui está com quanto tempo de queimada? Está uns 5,7 dias, mais ou menos. E aqui está com 8 dias. E aqui está com uns 9 dias e meio. Então, observe que as duas estão variáveis aleatórias. Mas na hora em que eu descobri que quanto mais tempo queimado, menor é o rendimento de açúcar, agora eu vou fazer uma pesquisa mesmo. Em vez de eu perguntar a cada um, eu vou fazer uma pesquisa. Aí, o que eu faço? Meu experimento no DBC, né? Então, são 6 tratamentos. Como é que é isso, professor?
É assim, ó. Eu pego meu experimento, ó. Pego meu experimento e faço assim. 4 repetições, ó. 4 repetições. Eu vou ter 4 doses zeros. Certo? 4 doses zeros. 4 repetições. Aí, naquela área, eu queimo e colho logo. Então, nas 4 repetições em que eu queimei e colhi logo, a média foi essa. Outras 4 eu queimei, esperei 2 dias e colhi. Outras 4 repetições eu queimei, esperei 4 dias e colhi. Observe que eu fixei 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A pergunta é, eu posso passar até 10 dias? Né? Então, quando eu fixo um para ver como reage o outro, então eu tenho uma coisa do tipo y em função de x. Assim eu estou lidando com regressão. Continue. Então, como ela disse aí, ó, faz todos os cálculos e encontra beta 1, encontra beta 0 e aqui está a equação. Pode continuar. Isso. Depois que a gente faz os cálculos, encontra a equação, né? Faz análise de variância também. Essas formas a gente já conhece lá da segunda questão. Encontrando a análise de variância, a gente vê se a regressão ela é significativa, né? No nosso caso, a gente viu que ela foi significativa a 1%. Então, a gente conclui que a equação de regressão que a gente conseguiu, ela consegue explicar significativamente o teor de açúcar da cana-de-açúcar, né, ao decorrer desses dias, ao nível de 1% de probabilidade. Seguindo, a gente faz o cálculo do R2, né, e substituindo os valores lá da análise de variância, a gente encontra o valor de R2, e posteriormente, pegando as médias, fazemos o gráfico normalmente. Aí eu conferi, né, e a fórmula também bateu com a dos cálculos, a fórmula que o Excel entregou. Então, a gente percebe que, à medida em que se passam os dias, né, depois da queima da cana-de-açúcar, o teor de açúcar dessa cana vai diminuindo, né, progressivamente. Então, aí na pesquisa foram até 10 dias, mas claramente a gente consegue ver que só vai tender a diminuir a partir da fórmula, né, a gente percebe Aí, isso. se o produtor perguntar, então, quanto é a queda? Olha, você está aqui, ó. Para dois dias, ó, cai isso aqui, ó. 2, deu isso. Para 4 dá isso. Então, a cada de 2 dias cai daqui para cá, aí você faz a conta. Mais 2 dias cai esse tanto aqui, mais 2 dias cai esse, mais 2 dias cai esse, mais 2 dias cai esse. Aí se eu perguntar se eu passar 15 dias sem colher, não foi pesquisado ainda. Você não pode substituir esse X por valores que você não pesquisou. Continue. Isso. Seguindo, tem só a interpretação do gráfico, né? Como a gente viu, que observando o gráfico, nós percebemos que à medida em que os dias pós a queima da cana-de-açúcar passam, né, em intervalo de 0 a 10 dias, nós temos que a cana-de-açúcar diminui significativamente a sua concentração de açúcares, né? Então, recomenda-se que a cana-de-açúcar ela seja colhida o quanto antes, após a queima, pois no decorrer dos dias, ela perderá a quantidade significativas, né, no seu teor de açúcar, né, nas condições impostas pela sua pesquisa. Ajudando mais ainda, todas as vezes que a gente fala esse termo significativo, nós só podemos dizer isso porque fizemos a análise. Ó. Aqui está dizendo aqui, ó. Essa análise bem aqui está dizendo, ó, foi significativa. A redução, a regressão que você achou, que é a equação que você achou, explica significativamente. Então, eu só posso usar esse termo porque foi significativo. Se isso aqui tivesse sido, por exemplo, aqui, ó, um 18, o F calculado, menor que o tabelado. Vou botar aqui um 8 logo. Menor que o tabelado. Aí eu vou e olho de 5. Perdeu ainda, então não houve diferença significativa. Então, ó, NS aqui, ficaria NS. Não sendo significativo, quer dizer que o tempo passa, mas não se perde rendimento do açúcar. Portanto, o produtor pode queimar e colher quando quiser. Certo? Se fosse o inverso. Se não tivesse sido significativo, quer dizer que essa queda, esse ângulo aqui, ó, essa queda seria não significativa, seria tão pouquinha que não valeria a pena ter pressa para colher. No entanto, aqui vale, ó, para cada um dia,
Para cada x igual a 1, cai 1,6% de grau de açúcar. Então, 10 dias, 16. Certo? É muita queda. Ok? Continuando. Exatamente. Então, prosseguindo para a quarta questão, os que fizeram, a gente percebe que vai ser uma regressão múltipla, né? Que quanto a gente já vê isso a partir dos dados, né? Que eles começam a cair quando a gente está aumentando a questão do calcário, né? Então, deixa eu ler aqui o enunciado da questão, só para a gente se situar. Dados os valores abaixo, referente à aplicação de doses crescentes de calcário dolomítico, né? Então, na análise por hectare, no preparo do solo, para a instalação da cultura da soja. Então, faça análise estatística, conclui e interprete. A partir disso, eu fiz todos os cálculos lá, seguindo as equações que tem na apostila, e a gente encontra a fórmulazinha. Me permita, só para lembrar os colegas que essa questão aqui, ó, ela está enxuta, mas que não nasceu assim, não, ela nasceu igual essa. Ela nasceu igual essa daqui, ó. Certo? Você tem os dados da pesquisa, certo? Você tem os dados, só um instantinho. Ela nasce igual essa questão aqui, ó. Você tem todos os dados da pesquisa, tudo. É que eu já enxuguei, já peguei isso aqui, né? Já peguei isso aqui e fiz as médias, certo? Só para lembrar esse detalhe. Então aqui, quando você vê assim, é que já foram feitas as médias, ok? Então quando você vê a questão enxutinha, um instantinho. Lembrar que era um experimento normal, DBC, com tantas repetições. Aí eu fiz a análise estatística disse que o teste F deu significativo, portanto, aplica Tucker. Não, como se trata de dose, aplica regressão. Então, vamos encontrar regressão. Só para relembrar esse detalhe. E por que eu já vou atrás do modelo quadrático? Porque eu estou percebendo que aqui teve um ganho, depois houve uma queda. Essa queda for significativa, quem vai dizer é a análise. Se for, eu continuo. Se não, eu volto e boto uma reta. Uma reta com R2 baixo, mas eu boto. Continuando. Pelos cálculos vocês já viram, acha a equação. E aí, Andresa? Tinha que ser a tabela de análise de variância, porque eu acho que esse é o arquivo anterior, né, que eu enviei ao senhor. Mas tem a tabela de análise de variância. Na apostila explica muito bem como é que se faz, a videoaula também está bem didática. E nós mostramos isso agora há pouco. Isso, exatamente. Aí você vai concluir, né? Na análise de variância, que no caso não está aí, a gente percebe que a equação da regressão quadrática consegue explicar significativamente, ela vai ser significativa, a 5% de probabilidade, né? Então, fazendo o R2 dessa equação, a gente encontra que foi de 98,49%, né? Ou seja, 98,49% da variação da produtividade da soja, ela está sendo explicada pela a equação da regressão que a gente conseguiu. E aí, se o produtor perguntar, posso confiar na pesquisa? Claro que pode, né? Sim. Você pode usar essa equação bem aqui para dizer outras informações. O produtor diz assim, eu quero usar, meu calcário, dá para se eu usar 3,5 toneladas por hectare, dá para colocar na área toda. Que rendimento eu terei? Ctrl C, Ctrl V. Ele quer saber, para 3,5, qual é a minha estimativa? Né? Então, você tendo a equação, você pode fazer. E se fosse teste de Tucker? Não podia. Não, só com outra pesquisa agora. Então, por isso que quando é dados quantitativos, se recomenda usar a regressão. Porque você pode dar mais informações. Então, ó, 3,5. Senhor produtor, com 3,5 fica assim, ó. Fica 2,2686 mais, aparência, 0,5686 vezes 3,5, fecha, mais, aparência, 0, aliás, menos, né? Menos, a parêntese, 0,1048 vezes 3,5 ao quadrado, fecha, enter. Você vai colher
bem aqui, 2.2, vai colher, eu errei a conta aqui, de novo, 2.2686 mais a parênteses 0,5686 vezes 3.5, fecha, menos a parênteses 0,1048 vezes 3.5 ao quadrado, fecha, igual. A minha calculadora acabou de acabar a bateria. Mas tudo bem. Você põe 3,5 aqui, eleva ao quadrado, multiplica por esse. Pega 3,5 aqui, multiplica por esse. Esse valor mais esse menos esse é o resultado que será colhido, a estimativa de colheita se ele usar 3,5. Tem certeza, doutora? Ou doutor? Tenho sim. Minha equação, a minha pesquisa promoveu alta precisão experimental. Muito bem. Porém, né, lembrando a ele que, aí continue. Porém, né, a gente tem sempre lembrar o produtor que pelas médias que a gente conseguiu, pela nossa pesquisa, vai chegar um ponto em que essa quantidade de calcário vai começar a ser prejudicial, né, na cultura da soja. Então, a gente tem que atentar a isso, a sempre indicar até o ponto máximo que a gente vai ter de produtividade, né, a partir disso. Então, a gente vê que aí o ponto máximo dá mais ou menos entre 2 e 3, né, quase 3, ou então um pouquinho a mais de 3. A gente substitui naquela formulazinha de ponto máximo que a gente tem, se eu não me engano é B dividido para 2 vezes o A, né? Então a gente substitui esses valores da fórmula e encontra o ponto máximo, né? Então, quando a gente vai indicar para o produtor, que ele já quer saber lá na hora que a gente está indicando, né? Então, a gente explica para ele que o máximo que ele pode aplicar é aquilo, que vai promover maior produtividade, nesse caso, para a soja. E quando estiverem por aí, dando assistência técnica, e o produtor disser, mas o meu solo aqui é outro, então faz uma pesquisa específica para ele. Certo? Aí tem que te contratar, para você fazer os experimentos. Não se esqueça que o produtor, ou ele contrata a pesquisa, ou ele vai aos congressos ver as pesquisas, ou ele faz pesquisa. Né? Então, é o tipo da coisa. Se o solo dele é outro, se a região dele é outra, ele quer saber como funciona isso lá, então tem que fazer a pesquisa lá. Certo? Isso aqui é para as condições dessa pesquisa, né? Tipo de solo, pluviosidade, a variedade de soja que foi usada, o tipo de calcário. Não se deve passar essa dose. Um outro calcário, uma outra variedade, um outro tipo de solo é outra situação. Mais alguma coisa? Isso, exatamente, porque qualquer mudança nesses fatores, né, pode acarretar na mudança dos resultados que a gente está dizendo. Então, tem que ser nas condições realmente impostas pela nossa pesquisa. Aí, ó, tá o cálculo, vocês podem ver aí embaixo, o cálculo do ponto máximo, né, que eu fiz ali, deu de 2,713 toneladas por hectare, né, de calcário. Então, nessas condições, a gente indica até esse valor de máximo, né. Seguindo, tem a conclusãozinha, como eu falei, né, que a produtividade da soja ela vai começar a cair nas quantidades de calcário acima desse valor, desse ponto máximo. Então, recomenda-se que o produtor ele não ultrapasse essa quantia de calcário, né, nas condições impostas pela pesquisa. Já na quinta questão, vou ler logo aqui o enunciado, né, um engenheiro agrônomo suspeita que solos ricos em matéria orgânica são melhores indicados para a produção de cenouras, então, avaliando 9 solos diferentes, obteve essas médias. Ali são todas as médias, né? Com base nos resultados acima, faça as estatísticas de interesse e conclua sobre os resultados. Então, primeiramente, a gente vê que a gente tem aí 9 dados, né? 9 médias, e que o fator A, não lembro se é assim que se fala, que é o de teor da matéria orgânica, né? Ele não é algo que é fixado pelo pesquisador, né? Então, é um fenômeno aleatório. Então, a gente você pode falar a variável X. A variável X, ok. Exatamente, a variável X, já estava fugindo dessa palavra. Enfim, né, a gente vê que a variável X, ela não foi fixada pelo pesquisador, né? Que ela é uma variável que ele não tem controle sobre ela,
são 9 solos diferentes com teores de matéria orgânica diferente. Então, a gente vai, nessa questão aí, a gente não vai ter mais uma regressão como a gente estava fazendo anteriormente. A gente já vai ter um cálculo de uma correlação para a gente avaliar se essas duas variáveis, elas são correlacionadas entre si, né? Se uma interfere nos ganhos da outra. Não Então, use o termo interfere. Se coincide o que ocorre em uma ocorrer com a outra. Ok, então Porque se interfere, aí é regressão. Um está agindo no outro. Aqui nós estamos perguntando, solos ricos em matéria orgânica coincide com altos rendimento da cultura da cenoura? Solos pobres produzem menos? Agora, se você descobre que solos ricos produzem mais, então agora eu vou fazer uma pesquisa em que eu vou adicionar matéria orgânica. Aí usa regressão. Isso. Então, seguindo, a gente faz todos aqueles cálculozinhos. Primeiramente, a gente faz o cálculo do R, né? Que é o grau de correlação entre aquelas duas variáveis. Tá aí toda a fórmula, substitui apenas os dados, né? Então, a gente vê que o grau de correlação entre a produção de cenouras e a quantidade de matéria orgânica no solo, ela é de 90,21%. Usa a Aí a expressão gente vai ter que foi, testar. viu? Usa a expressão foi. Ok. Isso. Então, agora nós temos que testar esse coeficiente, né, aplicando um teste T. Primeiramente, a gente tem as hipóteses que a gente vai considerar, né, que se o... Ai, professor, perdão, é mi esse símbolo? Rho. Eu não me... É rho, nossa, desculpa, então. Quando o Pra você não rho ele é igual a esquecer, zero, ou seja... se você não esquecer, Sim? quando perguntar, você vai para a festa hoje? Rô. Rho. Muito bem, agora não esquece mais não. Então, quando o rho é igual a zero, ou seja, que não vai haver correlação significativa entre as variáveis, ou quando a hipótese H1, né, quando o rho ele difere de zero, né, ou seja, houve a correlação significativa entre as variáveis. Testando o T, tá aí a fórmula toda bonitinha, a gente substitui todos os dados, o valor do R, né, sempre o R em casas decimais, não em porcentagem, né, só para caso alguém confunda, mas o R vai estar lá do jeitinho que a gente consegue ele na formulazinha do R. Então, a gente vê que o nosso T calculado, ele foi maior que o T tabelado, né? Então, logo a gente conclui que a gente rejeita a hipótese H0, né? E concluímos que houve uma correlação significativa entre o teor de matéria orgânica do solo e a produção das cenouras, né? Então, isso implica dizer que essas características, elas estão correlacionadas entre si. Se estão correlacionadas entre si. Então, a gente vai ter que, à medida que a gente, no nosso caso aí, que a gente está vendo os dados, né? Na medida que aumenta a questão da matéria orgânica, a produtividade da cenoura também vai aumentar, a gente Então, analisando os dados. quando elas estão correlacionadas e o R que você achou é positivo, quer dizer que correlaciona Isso. positivamente. Então, nós dizemos que houve correlação significativa positiva, né? Pode melhorar aqui, significativa positiva, né? Entre o teor de matéria orgânica do solo e a produção da cenoura, né? A produção das cenouras. Isso implica dizer que essas características estão correlacionadas, ou seja, né? Ou seja, solos ricos em matéria orgânica estão correlacionados a altos rendimentos dessa cultura, certo? Então você está dizendo que agora sim vale a pena. Então aí, ó, se quem quiser pode continuar, né? Os experimentos têm as considerações finais. Neste caso do resultado dessa pesquisa, né, um novo experimento será instalado, desta vez testando doses diferentes de matéria orgânica. Utilizaremos para começar o esterco bovino curtido, em que testaremos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 toneladas de esterco por hectare para essa cultura. E aí toca para frente. Entendeu? Lembra da minha informação lá na estatística básica aplicada? É preciso conhecer para intervir. Então aqui você está conhecendo. Você descobriu
que onde os solos eram mais ricos, tinha mais rendimento da cenoura. Já que é assim, então eu vou colocar matéria orgânica. Vou testar. Quanto eu coloco? Vou testar. Aí eu vou testar. E faço uma pesquisa como essa daqui. Ó. Faço uma pesquisa como essa. Vou testar. As doses 0, 2 toneladas por hectare, 4 toneladas por hectare e 6 toneladas por hectare de esterco de curral curtido. Colho os resultados, faço análise de variância, faço a equação e aí descubro que é isso aqui. Ó. Então que bom. Certo? Quanto maior a dose de esterco de curral curtido, maior o rendimento da cultura cenoura. O senhor produtor pode usar até 6 toneladas, que eu garanto que o senhor terá maior rendimento do que com 4, maior rendimento do que com 2, maior rendimento do que com 0. Mas eu posso usar 8? Não, vou fazer outra pesquisa. Ano que vem vou fazer 0, 3, 6, 9, certo? Até eu atingir o limite. Vai ter um momento em que esse excesso de esterco poderia provocar um problema, professor? Sim. Deverá ter um momento em que é tanto esterco, por exemplo, que o solo fica frouxo demais, muito aparecimento de micro-organismos, sei lá o que. A pergunta é, até que ponto eu posso fazer uso? Então, quando você descobre, lembra, estatística aplicada, você descobre que aquele fenômeno existe, então agora que eu sei, eu vou intervir. Como? Com uma pesquisa em que eu que vou botar agora o produto para saber como é que funciona. Entendeu? Caríssima Andresa. Entendido, professor. Se tiver alguma pergunta, façam. Se acharam algum resultado diferente desses, digam que eu vou parar a gravação.